Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Essa é a Hora Nazarena, o seu devocional diário, devocional da Igreja do Nazareno no Tauá, para abençoar a sua vida, sua família, daqueles que estão à sua volta. E como nos alegra podermos nos reunir para esse momento tão especial em nossas vidas, que é o nosso devocional. Hoje nós vamos meditar num texto da Palavra do Senhor, que se encontra na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, o seu filho na fé. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, vai nos dizer assim: Porque Deus não nos tem dado um espírito de covardia, mas de poder, de amor e moderação. A segunda carta que o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, ela tinha um propósito muito simples: iniciar o passar, vamos dizer assim, do bastão. O apóstolo Paulo, ele escreve essa carta, estava preso na sua segunda prisão romana, e agora ele já sabia que ele não seria livre dessa prisão, não seria igual à primeira, porque a primeira acusação estava vinculada à lei dos judeus, mas essa segunda não. Ele estava sendo acusado, juntamente com todos os cristãos, de ter colocado fogo em Roma. Então ele sabia que ninguém daqueles que estavam sendo acusados, os cristãos naquela época, poderia se livrar. E ele escreve a Timóteo com esse intuito, e ele já diz que o seu corpo estava sendo oferecido por libação. E aí ele então descreve um encorajamento a Timóteo, quando ele diz para Timóteo: Timóteo, Deus não nos tem dado um espírito de covardia, mas um espírito de coragem, de poder, um espírito de moderação, um espírito de amor. Há algo muito interessante acontecendo nos dias de hoje. Há muitas pessoas se convertendo ao Senhor, ou pelo menos dizendo estar convertida, mas que ao mesmo tempo eles tentam separar a vida cristã da sua vida diária. Muitos artistas, muitos famosos, muitos ricos, e eles dizem: não, o meu trabalho é o meu trabalho, as minhas práticas diárias é a minha prática diária, a minha vida é minha vida, o importante é que agora eu estou indo na igreja, que eu estou dando o meu coração ao Senhor. E mediante isso nós começamos a pensar seriamente: será que isso é conversão? Veja que o apóstolo Paulo, ele está sendo, como ele mesmo diz, oferecido em libação. E ele sabia que a igreja estava sofrendo mediante aquele acontecimento. Mas ele está falando para Timóteo: Timóteo, Deus tem nos dado um espírito de poder, e não um espírito de covardia. Ou seja, ele está dizendo que ele não poderia negligenciar o espírito de Deus que estava nele, que ele não poderia negligenciar aquilo que estava acontecendo, ele não poderia negligenciar os fatos reais a qual eles estavam vivendo, simplesmente para tentar se omitir diante daqueles acontecimentos. E o encorajamento dele era claramente isso: que eles poderiam morrer, mas não se acovardaria, não voltaria atrás, não voltaria às vidas promíscuas, retardas que eles viviam anteriormente. E nos dias de hoje isso tem ocupado literalmente os nossos corações. Será que somos uma igreja nos dias de hoje em que a nossa vida não se preocupa, porque o importante é o que não é o que nós estamos fazendo, mas o que nós estamos sentindo? O importante é que nós estamos indo na igreja e estamos tendo paz? Nesse período também de pandemia, nós também temos que pensar um pouco sobre isso. Eu sei que muitos dos nossos amigos, nossos irmãos, perderam entes queridos, outros perderam empregos, outros tiveram a sua renda familiar diminuída, e agora nós precisamos compreender claramente que a mão do Senhor tem estado sobre todas essas coisas. E em meio a todas essas coisas, o Senhor tem nos chamado a ouvir a sua voz e entender que esta é a hora de anunciarmos ainda mais o Evangelho com coragem.
Afinal de contas, o que a Bíblia nos diz é que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E se nós amamos a Deus, ao final de tudo isso, nós poderemos ver as mãos do Senhor trabalhando por nós. Ao final de tudo isso, nós poderemos perceber o Senhor dirigindo as nossas vidas, transformando as circunstâncias, mudando as situações. Então, o espírito que Deus tem dado à sua igreja não é um espírito de covardia. Nós não podemos nos calar diante dessas coisas, nos ocultar perante essas coisas e simplesmente achar que as coisas irão bem ou mal de acordo com aquilo que os homens dizem. Mas o Senhor nos exorta primeiro a ter coragem, falar, anunciar, pregar. Depois, ele nos chama a ser moderados. Moderados em quê? Em ações comuns? Não. Moderados em sermos equilibrados diante de todas essas coisas, sabendo que Deus fará o melhor dele a cada dia. E por último, ele fala que Deus tem nos dado um espírito de amor, que sempre foi a base de crescimento da igreja. A base de crescimento da igreja nunca foram vistas pelos dízimos e ofertas, nunca foram vistas pela multidão que está ou não dentro dos templos, mas a base do crescimento da igreja é como ela ama. Porque quem ama se importa, quem ama ajuda, quem ama faz algo mais. E Deus tem nos convidado nesse tempo, com a qual Ele tem nos dado esse espírito de poder, de amor e moderação, a agir e fazer aquilo que é a vontade do Senhor. Deus te abençoe, irmãos. Esta é a Hora Nazarena, um devocional da Igreja Nazarena do Tauá, para abençoar a sua vida. Amanhã nos encontraremos de novo. E lembrando que amanhã, quinta-feira, às 20 horas, nós teremos o nosso culto no lar. E se você quiser participar conosco, nós vamos enviar um link para que você possa estar participando juntamente conosco ali pelo Google Meet. Amém? Deus te abençoe. Fique com Deus.